Boa. primeiramente agradecer a presença de todos, o engajamento para a gente iniciar essa agenda focada em novas tecnologias e disrupção aplicadas com uma visão tanto de performance do negócio, como também de políticas públicas. A gente tem diversos temas relevantes sendo debatidos aí envolvendo uma agenda nacional de digitalização e inovação, né? Para a gente é um momento bem relevante, estratégico aqui na associação, porque as empresas aqui atuantes são players de grande importância na economia digital e tem como premissa essa base altamente tecnológica suportando suas operações, né? E damos início, então, hoje na primeira reunião do Comitê de Tecnologia, que faz parte aí de um dos mais de 10 comitês de trabalho que a gente tem focado nessas dores setoriais que envolvem as mais de 150 associadas aqui na BO2O. Então, queria agradecer ao Guilherme Cato, que vem já atuando com a gente em algumas iniciativas que fomentavam esses debates e se dispôs a liderar essa agenda conosco. E também a Deal Technologies, que vem fomentando que essas iniciativas se desenvolvam, que tenhamos cada vez mais discussões, estratégias diversas, gerando o fomento da aplicação dessas tecnologias. E na figura do Luiz aqui hoje, podendo trazer um conteúdo especial, que inclusive recentemente tivemos uma discussão de extrema relevância, aí, a votação no marco da inteligência artificial. Então, agora, para dar início, eu queria passar para o Guilherme Cato, poder iniciar as atividades e também esse momento aí especial de início do comitê, e depois a gente passa para o Luiz apresentar o conteúdo. Vamos nessa. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Boa noite. Tá? Obrigado aí ao Marcos e Carol aí pelo convite para fazer parte desse comitê. Eu acho que tem várias pautas aqui que a gente pode propor. Acho que a gente tem que discutir aqui o que os associados têm de interesse em comum. Tem várias coisas legais acontecendo, várias coisas que acho que a gente não pode deixar passar, tá? Acho que a gente ter passado um texto mais principioso, assim, no marco legal foi interessante, mas tem outras coisas que a gente tem que se atentar aqui como membros da associação. Então, eu queria não começar a falar do marco agora, tá? Acho que a gente podia ir para a apresentação, por quê, tá? Já deixa eu até explicar. Eu vou sugerir para o comitê, para a gente não começar a tocar o tópico do marco legal da IA agora. Por quê? Porque o texto aqui substitutivo da menina, eu esqueci o nome dela, da PDT, eu acho que é interessante para a gente, tá? Eu analisei isso, a gente analisou numa outra reunião, conversei com o Edgar, ele trouxe o posicionamento da Samantha também, e junto com o time da Aves ali. Foi um texto interessante, tá? Eu acho que ele não adiciona burocracia, não adiciona insegurança. E depois que o pessoal falar, depois que o Luiz e o pessoal do Luiz falar, eu acho que a gente pode, eu vou explicar o porquê disso, tá? O porquê que eu acho que a gente poderia congelar agora e só voltar a conversar sobre ele após a tramitação no Senado, tá bom? Então, eu acho que nesse momento aqui, a gente pode passar para o Luiz, depois a gente inicia realmente a montar a pauta do comitê. Pode ser, Marcos? Maravilha. E aí o pessoal, os associados, a ideia é que seja um papo bem colaborativo. Então, após a apresentação do Luiz, vão tomando nota dos tópicos, das dúvidas, e aí a gente faz um momento de interação, tirando essas dúvidas, extraindo ao máximo que o Luiz tem para trazer de expertise aí para a gente. E aí, como o Cato bem falou, a gente dá continuidade nessas pautas internas ali após a interação com a DIL, tá bom? Luiz, está contigo. Está no mudo, Luiz, mas abriu a apresentação aqui. Agora está me ouvindo, né? Foi. Maravilha. Então, ô Marcos, obrigado, Cato, novamente aí pela honra, né? Abrindo a primeira reunião do comitê aqui. E a gente já acompanha o trabalho da O2O há um bom tempo já, né? Como na qualidade de parceiro também. E a gente vê a qualidade das discussões que a gente tem, principalmente no tocante ao nível dos associados em questões de cultura de empreendedor mesmo, de startup, essa pegada de inovação e tudo mais, e também com o background legal, jurídico e tudo mais. Então, é um desafio bem grande que a gente aceitou com muito grado aí, tá? Então, acho que a ideia hoje, Cato, a gente tangenciou esse assunto rapidinho naquele último talk que teve lá, que o Marcos Baião aqui teve com você aquele dia. A gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial. E o que eu queria trazer para contribuir, já que a gente está nessa pegada, né, de marco legal, enfim, de questões éticas, questões jurídicas que vão estar sempre permeando o assunto aqui, eu queria trazer um pouquinho
bem para o carburador desmontado da inteligência artificial, que na qualidade que eu brinco até com o Lucas Baião, que eu já vou apresentar, de Mr. M aqui, para tentar mostrar o que tem por baixo, tá? Uma visão bem técnica. Eu não vou escovar bit aqui hoje, mas tentar mostrar o que tem por trás de algoritmos, em que eles podem ser considerados, por exemplo, racistas ou não, quando que isso é culpa da qualidade dos dados e tudo mais. Aí a gente coloca, eu acho que isso vai fomentar discussões boas aqui, tá? Bom, fico aberto para qualquer questionamento também durante aqui, podem levantar a mão, me interromper, fica à vontade. Então, só para começar, eu queria colocar aqui que eu estou na DIL, né? O meu nome é Luiz Gustavo Amaral, fui um dos fundadores aqui no passado e da DIL hoje estou na qualidade de head do núcleo de inovação da DIL aqui também, tá? Trabalho já com inteligência artificial, não focado somente nisso, desde 2018. E também estou aqui para me ajudar com a presença do Lucas Baião também. Trabalha comigo desde 2018, né, ô Lucas? Agradeço a sua disponibilidade. Ele está em Portugal aí, mas está no avançar das horas noturnas aí. Mas Muito agradeço. Obrigado a todos. Pela disponibilidade, Lucão. E também é meu parceiro de MBA de USP Analytics aí, que justamente está falando de inteligência artificial, bem essa questão de análise preditiva e tudo mais. Então, a primeira assunto que eu gostaria de trazer hoje é falar um pouco mais, assim, a questão polêmica, né? Porque a gente tem uma abordagem de mídia muito forte, mas a gente sabe que normalmente a cobertura midiática sobre qualquer assunto, muitas vezes era um pouco mais superficial, né? Ela vai muito na tendência, na tônica da polêmica e tudo mais. Então eu queria trazer, mas isso tem um poder de influência muito grande na sociedade, e eu queria trazer um olhar mais técnico aqui de como que a inteligência artificial e em que medida ela pode ser um malefício, um benefício e em que ela pode estar influindo. Só para dar uma pacificada aqui, aí eu vou pedir a ajuda do Lucas aqui, do Baião, para a gente tentar de novo, né? Aqui é o Hello World da inteligência artificial, como é que ele se situa dentro da computação, Lucas? Então, uma coisa legal para a gente falar é que a inteligência artificial não é uma coisa nova. A gente tem discutido inteligência artificial como inovação, mas, sobretudo, é uma coisa que surgiu basicamente há 100 anos atrás. A gente tem algoritmos básicos ligados à estatística que podem ser considerados, podem ter um comportamento considerado aproximado a uma inteligência artificial, surgindo em papers da ciência clássica nos anos 20 e 30. A gente tem um alvorecer desse conceito nos anos 50, e dos anos 50 até, a gente pode dizer que 2000, isso ficou morto. E ficou morto principalmente pela falta de poderio computacional para fazer qualquer coisa com isso. A gente tinha uma noção matemática, mas a gente não tinha como resolver os problemas matemáticos que a gente tinha, porque não tínhamos computador para isso, basicamente. E esse nome de inteligência artificial, ele tomou essa frente principalmente porque ele está muito ligado a técnicas que fazem com que a máquina pareça um humano resolvendo o problema. Então, uma inteligência artificial, já dizendo agora, não é inteligente, mas uma inteligência artificial é, de fato, uma técnica que uma máquina adota e que a gente programa ela para fazer isso, que parece um humano. Desde reconhecimento de voz, reconhecimento de caracteres, tudo isso são operações que assemelham ao que o humano faz. Pode dar passar o próximo? Yes. A gente tem ouvido muito falar em machine learning nos últimos tempos, e é de fato a técnica que tem se tornado mais famosa, e ela é uma subparte da AI de algoritmos que aprendem com os exemplos que a gente apresenta, com os dados que a gente apresenta. Então, diferenciando uma AI com um modelo de machine learning, é que uma AI genérica pode ser, por exemplo, o reconhecimento de um caractere, de uma letra, por medidas básicas. A gente pode criar lá um mapa de caracteres e, sei lá, todo caractere que tiver essas coordenadas, ele de forma simples vai ser reconhecido como tal caractere. Se a gente usar um método matemático em que a gente apresenta diversas imagens e ao longo do tempo esse algoritmo aprende a identificar essas letras, é machine learning. Quando a gente usa um modelo de machine learning que imita o funcionamento de um neurônio humano, a gente chama de uma rede neural, um neural network, e quando a gente vai para chamar de deep learning, a gente usa essas redes neurais com muitas camadas, muito complexas. São aquelas redes neurais que reconhecem face, reconhecem pessoas, conseguem reconhecer e diferenciar objetos complexos, animais, etc.
Então, são todos subconjuntos, um dentro do outro, que compõem uma ciência que está na intersecção entre a matemática e a ciência da computação. Ela tem um pouco de neurociência nos conceitos. Ela tem alguma coisa de neural, de fato? Existe alguma sinapse acontecendo? Nenhuma. Mas o conceito básico, a transformação matemática a qual o modelo passa, se assemelha ao método químico que um neurônio aprende. Perfeito. Eu queria até dar um passo para trás, porque a gente fica falando de inteligência artificial e, às vezes, a gente tem que discutir um pouco o que é inteligência, né? Que é um conceito que tem tanto livro hoje, que é vendido, até aquele livro de inteligência emocional, que foi sucesso nos anos 2000 ali, que mostrar de uma forma mais abrangente o conceito de inteligência em si, mostrar como que isso foi tratado ao longo da história, né? A inteligência musical é um assunto que já teve uma tônica muito grande no passado, a capacidade da pessoa ser música ou se expressar através das artes, mas hoje a gente define inteligência em si, isso já tangenciando questões de psicologia e tudo mais, a capacidade de um agente, né, uma pessoa ou um sistema computacional, capacidade de lógica, veja como é um termo abrangente, é um termo guarda-chuva realmente, né, abstração, memorização, a parte de compreensão, que é muito subjetiva, né, tem todo o estudo da compreensão humana, autoconhecimento, né, que é o sentient networks, que a gente costuma dizer. A capacidade de comunicação também é um sinal de inteligência, a gente percebe de forma intuitiva numa pessoa mais eloquente, que tem uma maneira de se expressar como algo inteligente, aprendizado e controle emocional, e assim por diante, tá? Então, inteligência é um termo, quando a gente costuma falar de termos guarda-chuva, inteligência é uma palavra que é um termo guarda-chuva por excelência, ela é muito ampla. Então, quando a gente adjetiva a inteligência como inteligência artificial, isso acaba tendo um sem número de misconceptions, por assim dizer. Olha, mas eu acho que então isso é inteligência artificial, eu acho que não é, e até por questões de como a gente teve esse inverno de AI, que se costuma falar, né? O inverno da inteligência artificial dos anos 50 até os anos 2000, por falta de capacidade computacional. Então, a ficção, né, não deixou esse vácuo ser ocupado, e a gente teve a ficção andando muito na frente da nossa capacidade de entrega, por assim dizer. Então, como eu estava dizendo que ela é um conceito maleável, a gente tem essas questões hoje que basicamente a gente consegue dividir entre Strong AI e Weak AI. A Strong AI, que ela teve essa visão, essa popularização na ficção, e o Weak AI, a grosso modo, é aquilo que a gente entrega hoje no dia a dia, tá? Algoritmos, as a service, isso já está embedado nos nossos dispositivos, na Alexa, no Amazon e tudo mais, algoritmos de inteligência artificial, tá? Aquilo que se vendeu como Strong AI era uma inteligência artificial totalmente consciente, em oposição ao Weak AI, que é o que a gente usa no dia a dia, que são snippets de inteligência, né? Que a gente tem aqui e ali, fazendo parte de uma solução, né? Por exemplo, reconhecimento de um caractere, reconhecimento de voz ou reconhecimento de imagens. A Strong AI, ela poderia ou poderá tomar decisões próprias e abstrair informações sobre qualquer assunto, né? A gente vê aquele filme do Homem Bicentenário lá, que fez muito sucesso e tinha o personagem principal. E a Weak AI, que é o que a gente ainda temos hoje, em 2021, é uma simulação de um comportamento inteligente a partir de operações matemáticas. Até para fechar esse slide aqui, a Strong AI tem, ou teria, ou terá um comportamento específico, pode ter algum tipo de controle sobre as próprias decisões, e a Weak AI, ela tem todo o seu comportamento dependente dos dados utilizados para o seu treinamento, né? Treinamento, guarde essa palavra que a gente vai usar daqui a pouquinho. E aqui tem uma discussão... Fala, Baião. Eu só ia falar que uma coisa importante é que a gente pode dizer que a Strong AI é o que a gente tem medo de ter, ou queria ter, dependendo de quem for. A Weak AI é o que a gente tem hoje de verdade. A gente pode dizer que alguns dos nomes utilizados na AI hoje, eles vêm de uma carga fictícia, de uma carga do que foi exposto em filmes, em literatura. A gente usa alguns nomes aí um pouco asimovianos e etc. Mas muito do mundo que se imagina a partir de uma Strong AI e a ética que se deveria ter como Strong AI, ela é até inaplicável no que a gente tem hoje como algoritmos reais e rodando. Perfeito. E só para fechar essa discussão, a gente tem no nível acadêmico, né, na academia, tanto do ponto de vista filosófico, de ciência do conhecimento
e de engenharia, debates ainda hoje se a gente vai chegar no futuro no Strong AI, e alguns proponentes dizendo categoricamente que não, que a gente nunca vai sair da Weak AI, que ela vai sempre melhorar, mas que isso será impossível atingir o Strong AI como a gente conhece na ficção. Então, tem proponentes de peso nos dois lados. O Elon Musk, por exemplo, é um que é um proponente da Strong AI, mesmo sabendo por baixo dos panos como isso funciona hoje, e tem outros acadêmicos e filósofos dizendo que quem propõe isso é porque desconhece a natureza do conhecimento humano e como que é tão complexo essas questões que a gente nunca vai chegar lá com computação, tá? E aí eu já queria trazer, então a gente falou um pouquinho, um recap de AI, né? E agora, como a gente está falando de marco legal, de inefetividade de algoritmos de inteligência artificial, eu queria só para trazer para discussão, algumas pessoas conhecem essa imagem, mas é bom para balizar a nossa fala. Um exemplo, a gente tem aquele ditado garbage in, garbage out, né? Entrou lixo, sai lixo, que não é o caso aqui, mas a qualidade de algoritmos, a qualidade preditiva de algoritmos, elas dependem realmente do tipo e da quantidade e da variedade dos dados que a gente coloca para eles aprenderem. Então, num algoritmo de aprendizado de máquina, de machine learning, do tipo específico de visão computacional, que é esse que é o mais tangível para a gente no dia a dia, né? Uma câmera perceber se um humano está presente, se aquele humano ele é feminino, masculino, até raça, vestimenta que ele está utilizando, ele vai aprender, entre aspas, a gente já usou vários verbos aqui que a gente precisa ficar com cuidado. Aprender, perceber, sugerir, são verbos humanos do tocante de inteligência. Mas a gente percebe que esses algoritmos eles têm só um certo nível de assertividade, tá? Eles nunca estão operando ainda hoje nesse nível de inteligência humana. Mas eles dependem quase que exclusivamente da qualidade do dado que a gente imputa para eles aprenderem com quantidade. Então, esse exemplo é muito bom, que foi discutido em papers acadêmicos e tudo mais, essa questão, de, por exemplo, num algoritmo específico de detecção de animais, uma rede neural foi treinada lá para descobrir se era tal imagem de um animal era um lobo ou não. E ela era muito boa em detectar lobos. Perfeito. Você colocava lá um lobo, ela descobria. Ela só tem um problema. Lobo normalmente está na neve. Então, a maior parte das fotos de lobo que foi dado para ela aprender foi sempre de um lobo na neve, pelo menos na sua a mais absoluta quantidade aí. Então, no final, foi percebendo-se dela que, na verdade, o que ela conseguiu generalizar não foi só a imagem do lobo, mas do ambiente em volta em si. Então, o que acontece com ela na prática? Quando eu coloco um cachorro na neve, ela também acha que é um lobo. E também quando eu coloco um lobo num fundo esverdeado assim, ela também acha que é um cachorro. Tá? Isso acontece com animais, né, com esse tipo, e aqui a gente percebe claramente que foi uma falha no dado que foi utilizado para treinamento, mas não tem nenhum tipo de, assim, é o jeito que entrou, é o jeito que ele aprendeu. E isso nos traz já para questões, agora falando de marco legal, de ética, de multas e tudo mais, para as questões mais humanas, né? Existe hoje uma questão bem de racismo premente na discussão, né? Então, seria e são esses o tipo de problema que acontece hoje. Então, eu pego uma celebridade, coloco lá, e ela, por exemplo, nesse caso aqui, ele está colocando a Oprah Winfrey, a inteligência artificial está achando que ela tem 75% de ser do sexo masculino. Então, pode ser esbarrar em questões éticas em relação ao tipo de dado que entrou, ao dataset que foi utilizado, né? Mas não em relação ao algoritmo em si. Eu estou tentando limpar a barra do algoritmo aqui, da pesquisa, do paper acadêmico em relação a isso. Se quiser complementar, Baião. É interessante se você puder pôr a outra imagem também, Gus. Essas duas imagens elas foram utilizadas por uma matéria da revista Time para mostrar que o comportamento de um modelo de machine learning poderia ser tendencioso ao racismo. E, no caso, eles comparam das grandes produtoras de algoritmos em cloud, a Amazon, a Microsoft, em que a Michelle Obama e a Oprah são categorizadas como homens, Michelle Obama usando um chapéu no lugar do cabelo, e obviamente esses erros que o modelo caracteriza, eles são um reflexo do dado que entrou. E aí a gente pode perceber que existe sim uma falha. O modelo ele não está errando só porque ele está errando sim porque essas pessoas, muito provavelmente porque essas pessoas são negras,
mas isso é por uma característica muito específica do treinamento desses modelos. Absolutamente todos os modelos de machine learning são treinados com dados que são retirados da internet. Essas imagens foram baixadas de bases de dados na web e, em sua maioria, são bases de dados de pessoas famosas e celebridades, porque se procura dados de livre uso, dados sem copyright. E essas imagens, por, obviamente, uma falha, talvez, da humanidade, dos nossos sistemas, uma desigualdade, as imagens de pessoas famosas, e já tem diversos papers publicados sobre datasets do tipo, elas têm, em 80%, são pessoas brancas, caucasianas, pessoas asiáticas, negros, são sempre minoria de representação nesses datasets. Então, existe, sim, um viés em quase todos os modelos. Eu e o Gus já criamos aplicações utilizando esses modelos e tivemos essas dificuldades de algumas pessoas simplesmente não serem reconhecidas ou terem informações trocadas nos modelos, e geralmente existe um bias. E aí não é só limpando a barra do modelo, mas é tentando explicar tecnicamente o motivo disso. Existe algo a ser corrigido, com certeza, mas muito provavelmente o que a gente tem que corrigir é a desigualdade no dado e não em si no modelo. É a forma como a gente obtém o dado e a forma como a gente treina esses modelos. Maravilha. Um ponto a ressaltar, só um último ponto, Gus, é que esses modelos eles estão em treinamento constante, e quando se percebe esses comportamentos, existe uma tentativa desses operadores de corrigir, até porque isso pega muito mal, obviamente, com PR, isso é horrível, mas dependendo do modelo e do momento em que isso foi testado, esses vieses existem, e eles são uma característica humana que é aplicada sobre essa AI. Isso é uma característica da sociedade que acaba refletida no modelo pelo dado que é utilizado para treinar o modelo. Desculpa, Gus, pode falar. Não, maravilha. Eu estou correndo aqui, viu, Marcos e Cato, porque realmente o tempo é curto e aí só quer trazer itens para reflexão, né? Vamos ver o que vai suscitar mais perguntas aqui. Aí eu queria trazer alguns desafios práticos, né, do dia a dia mesmo, já que a gente tem questões raciais envolvidas, questões de qualidade desses papers, né, dessas implementações que vai melhorando a cada dia. Esse aqui é um exemplo claro que a gente já tem no dia a dia, e eu já vou dizer como que isso influi no dia a dia. Então aqui eu estou mostrando, com esse GIF animado aqui, o funcionamento de uma rede neural de imagens, né, que ela percebe a classificação ali da imagem de entrada, que no caso é uma banana, e a gente já percebe que na rede neural, eu estou mostrando aqui por baixo dos panos como funciona, ela sempre te dá uma nota, né? Ela nunca fala, olha, isso aqui é um homem, isso aqui é um carro, isso aqui é um pássaro. Ela já te dá uma nota. Então, mesmo quando ela está acertando ali, quando ele está verdinho, eu estou achando que isso aqui é uma banana com quase 100% de certeza, mas também me parece uma laranja ou me parece um espaguete. Ela está dizendo ali, claro que a gente vai sempre no maior. E a gente tem um caso hoje das adversarial patches, né, que de forma bem resumida são imagens geradas através de redes neurais, onde elas colocam numa verdadeira competição uma rede neural, entre aspas, brigando contra a outra, fala assim, e uma rede neural está tentando achar uma imagem que confunde a outra rede neural. Então, no caso, uma rede neural conseguiu gerar uma imagem, que é aquela coloridinha que vai entrar agora, que confunde a primeira rede neural, achando que o que tiver naquela foto ali é uma torradeira, um toaster. Então, esse é o tipo de problema que a gente enfrenta no mundo real, por quê? Em que medida? Se, por um lado, algoritmos, como o Baião falou assim, de AWS, de Microsoft, eles vão sendo melhorados a cada dia, né? O estado da arte realmente está implementado nesses grandes players. Por outro lado, a gente tem uma infinidade de bibliotequinhas em Python, em C Sharp, em qualquer linguagem, que você pode usar no dia a dia para fazer um sistema de segurança no condomínio do interior, para identificar um ladrão e tudo mais. E isso aí não vai sendo atualizado, obviamente. Então é muito fácil enganar um algoritmo de inteligência artificial que não está sendo provido e tendo uma curadoria de um grande player do mercado, tá? Então, até um exemplo... Pode falar, Baião. Eu ia falar, uma coisa que a gente pode denotar é que todo mundo imagina machine learning como aprendizado através do tempo, mas isso não é verdade. O aprendizado do machine learning ele só vai acontecer ao longo do tempo se a gente preparar um pipeline de dados para isso. Em realidade, a maioria dos modelos que a gente tem em produção hoje em pequenas e médias empresas, ele é criado quando está pronto, ele é posto em produção e ninguém mais mexe nele.
Perfeito. Ele aprendeu uma vez ao longo de um curto período de tempo com uma grande amostra de dados, mas ele não está aprendendo e sendo retreinado. O retreino e essa manutenção, ela é uma outra operação. E esses 3 patches que eu estou colocando aí, Marcos, por incrível que pareça, já são conhecidos no mercado aí. E se você colocar um bonezinho com um redondinho desse aí e passar por algum algoritmo, ele vai achar que você é um caranguejo ou uma torradeira e não um humano, tá? Então, isso que é engraçado. Então, em que pé que a gente está? Por isso que, como eu costumo dizer, desmistificando a inteligência artificial. A gente chama de inteligência, a gente bota a pecha de artificial, mas são algoritmos, são passíveis de ter erros, eles aprendem com os dados, mas aprendem desta forma bem básica, tá? Aqui é um outro exemplo bem claro, onde a gente tem a Tesla, por um lado, tentando construir carros autônomos e tudo mais, e aqui um carro que está bem no meio da imagem, ele está no vidro traseiro dele com um adversarial patch, ele está óbvio na imagem para a gente que é humano, mas a inteligência artificial não consegue perceber que tem um baita de um carro chegando. Então, queira ou não, você pode tentar, se você souber hoje em dia que tal sistema de segurança, de tal condomínio utiliza a inteligência artificial, valeria um teste de penetração com um patch desse aí para ver se você conseguiria passar de uma vez, tá? Uma coisa para reduzir o medo de todo mundo que tem um Tesla e está nessa meeting, os adversarial patches, eles são gerados sinteticamente por outras AIs e eles precisam estar em choque com o exato modelo que está rodando naquela exata aplicação. Perfeito. É por isso que modelos de AI que rodam, por exemplo, em carro autônomo são extremamente sigilosos. Não ninguém usam está tecnologia open source, nada disso, né? Ninguém está treinando um adversarial patch no modelo exato que roda nos cores da Tesla. E um adversarial patch que é treinado para um modelo geralmente não serve em outro. Mas já serve para a gente de um alerta de que isso é possível existir. Perfeito. E, Marcos, só cabendo para os 2 slides finais, aqui a gente chega na parte realmente que tem questões legais seríssimas envolvidas, né? Para trazendo a questão do deepfake hoje, que evoluiu dos últimos 2 anos, principalmente, né? Antigamente era muito fácil de perceber um deepfake e hoje os algoritmos mesmo, né? Criados em computador doméstico mesmo, já consegue dar uma qualidade absurda para isso aí. Tem que ter um olho muito bem treinado para conseguir perceber. Esse Deep Tom Cruise, que é um cara que tem muitas visualizações no TikTok, ele tem vídeo todo dia lá e suscita esse tipo de discussão, né? Porque realmente não é o Tom Cruise, o cara só tem o cabelo parecido do Tom Cruise, ele bota vídeos diariamente lá de fazendo as tarefas mais corriqueiras lá com a cara do Tom Cruise. Esse aqui é um famoso já de alguns anos atrás, que era o Stallone na cara do Terminator lá e tudo mais. Mas, de novo, isso traz desafios. Primeiro, de propriedade intelectual. Por exemplo, eu posso utilizar a face de um ator já falecido? Será que eu posso? Será que eu posso usar isso numa campanha política? Né? Até quando vai o copyright de uma face humana? Será que vai ser 70 anos igual a um livro? Isso tudo está em aberto. Isso tudo vai ser jogado na mesa de discussão. Tá? A questão de fake news e pós-verdade, se por um lado a gente tem essa preocupação com WhatsApp, geração de fake news e tudo mais, e a gente tem na família gente que acredita em tudo que está no WhatsApp, infelizmente em formato de texto, imagine em formato de imagens, né? Revenge porn também é uma questão que preocupa e já tem muitos processos nos Estados Unidos, né? Essa questão de você conseguir, de forma fácil hoje em dia, colocar a face de uma pessoa num filme adulto, né? Não dá nem para imaginar se isso acontecer com um público teenager ou infantil, o nível de trauma que isso pode gerar numa criança e como que isso pode ser responsabilizado criminalmente, e manipulação pública, como eu falei, né? Essa questão de eleições para todo momento, a gente pode colocar na boca de um candidato palavras que não são dele e tudo mais. Então, deepfake, assim, é engraçadinho, a gente ri vendo, mas é um assunto seríssimo, porque vai cair na mão de um público não versado em TI, que é a maior parte da população. Então, tem muito pano para manga aí. E, finalmente, a deep nostalgia, que é um pouco mais mórbido ainda, é a aplicação prática do deepfake, né? Que a gente já tem algoritmos que animam fotos antigas, e eu vou passar aqui para vocês do nível maior de famosidade, por assim dizer, até um nível mais básico. Então, eu tenho uma foto do Abraham Lincoln aqui sendo animada de forma automática, né? Que dá uma certa... a gente percebe ali, por não ser um personagem que tem uma memória afetiva em nós, a gente só acha legalzinho, né? Mas conforme isso vai chegando num nível um pouco mais íntimo nosso, pode chegar no tipo de uma foto de um parente
e talvez até com deepfake de voz. Você imagina isso aqui chegar vou dar um exemplo prático, se chega na minha mão da minha avó, uma imagem dessa da minha bisavó falando com ela e tudo mais, o que a gente pode chegar nisso, né? Às vezes tem que mostrar que não, vó, isso aqui não é verdade, isso não está acontecendo, a sua avó não está falando com você, vai achar que o parente está vivo ainda e tudo mais. Então, são questões que isso um debate que vai ser suscitado cada vez mais por essa pulverização de tecnologia via WhatsApp e tudo mais. Então, e isso vai cair muito para o marco legal aqui. Talvez não no campo de empreendedorismo e inovação, que é a nossa tônica, mas no ponto de vista de desafios jurídicos mesmo, inclusive para empresas. Tá bom, Cato, Marcos, chego no fim da apresentação que agora eu trouxe poucas provocações pelo tempo muito curto, acho que para cada assuntinho desse tomaria mais de 1 hora, né, para a gente ter um debate mais técnico, espero ter contribuído. E aí fico aqui mais alguns minutos para um Q&A com vocês rápido. Fantástico, obrigado pelos cases aí. E eu vou passar a bola direto para o Cato, porque eu sei que ele implementa a inteligência artificial na sua operação, que é até um dos grandes diferenciais do Doutor Consulta. Então, acho que ele começa a rodada, depois a gente vem para o resto da turma aí, Marcelo, Éder, Gatininjas, Monetize, Vibra, Leandro também está aí. Galera, fiquem bem à vontade. O Cato vai iniciar a rodada, mas todo mundo colaborando aí. Bora lá. Bom, legal. Não, legal, muito, muito legal os cases, tá? Tá bem avançada a coisa, tá? Eu acho que uma coisa que você tocou aí bastante, dos problemas legais que envolvem principalmente racismo e principalmente a parte de, putz, cara, como é que eu vou... A parte tá lidando com pessoas, né? Acho que um problema que não foi muito bem feito no marco legal é que, na versão do marco legal, é que não diferenciava o que era uma aplicação puramente de infraestrutura com uma aplicação, por exemplo, de reconhecimento facial, né? Tem algumas cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que já proibiram o uso de reconhecimento facial na cidade inteira, no estado inteiro, porque acho que isso é completamente ilegal. Ao passo que hoje eu vi uma reportagem no Brasil Journal que uma startup do Rio de Janeiro captou 70 milhões de reais lá no Rio de Janeiro. Eles têm uma série de câmeras, já tem um poder maior que o poder público lá de monitoração por câmera. Eles conseguem identificar se o cara está parado na frente de um prédio lá há muito tempo ou um comportamento que eles julgam não muito seguro, tá? Eu queria saber da opinião de vocês, como é que vocês veem duas coisas. A primeira se vocês acham que tem que ser tratado da mesma forma, tá? Os algoritmos de inteligência artificial que lidam com pessoas e os que têm aplicação extremamente voltada para a infraestrutura, como é na China. Tá? Na China é muito regulamentado a parte que envolve pessoas e a parte que é infraestrutura é super assim, vai e faz à vontade. E do outro ponto, esqueci agora o que eu ia falar, eram dois. Primeiro eu queria saber como é que vocês veem isso daí, como é que se tá legal colocar no mesmo prato, né? Na mesma discussão essas duas aplicações de inteligência artificial. Tá, acho que, assim, de forma rápida, eu acho que não dá para ser tratadas tanto do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista legal, né? Porque os desafios são diferentes em relação a tudo que envolve o ser humano, relações de ética, respeito, racismo, bias, né? A questão da diversidade, como que isso é tratado. Então, o desafio de reconhecimento e de assertividade é diferente. E do ponto de vista legal, a gente percebe realmente isso que você falou, Cato, um sandbox maior e mais livre para tudo que não envolve o ser humano e mais tranquilo no ponto de vista não people, por assim dizer. Tá? Baio, não sei se tem alguma consideração. Então, do ponto de vista acadêmico, fica um pouco mais fácil ter esse limiar, porque a gente não precisa nem olhar para a AI para fazer essa classificação do que é ético e o que não é ético, ou do que a gente vai considerar como um sandbox aberto e o que precisa ter regulamentação. Não importa muito em si a AI, mas dentro do âmbito de um marco geral da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, o que importa são os dados de entrada. Se o seu dado de entrada é sensível, o seu modelo vai ser sensível. Então, se você está usando dado que captura imagem de pessoas na rua, obviamente seu modelo vai ser sensível. Então, a discussão que a gente tem tecnicamente está muito mais sobre o PII, sobre Personal Information, do que em si sobre o modelo que sai disso. Se eu tiver que fazer handling de dado PII para criar um modelo, ele vai ser sensível.
E assim, como o Cato chamou bem de modelos infraestruturais, né? Aqueles modelos que a gente cria para prever faturamento numa empresa, eles podem estar anonimizados. A gente, particularmente, anonimiza absolutamente tudo. Tudo está encriptado e anonimizado. Porque eu não preciso saber venda a venda numa empresa. Eu não preciso saber o nome do cliente que comprou. Se eu quero fazer uma previsão de faturamento, eu preciso saber estritamente o montante de vendas. O mesmo se aplica a qualquer outro tipo de modelo do tipo. Então, classificando o dado como PII, o modelo vai ser implicitamente PII. Legal, bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, eu tenho. Manda brasa. Eu quero, assim, a gente está bem atrás, né? Vocês devem implementar alguns modelos para algumas empresas, né? E eu acho que só você implementar o modelo ou você ter acesso ou você montar um data lake para uma empresa, assim, é algo muito legal. Você resolve um problema, mas isso você não resolve a parte estrutural da empresa, que é um dos tópicos que eu quero propor aqui para o comitê. As empresas no Brasil, e assim, pouquíssimas, tá? Tem uma plataforma de inteligência artificial efetivamente. Eles conseguem executar um algoritmo e prever alguma coisa, prever o faturamento, ou que nem nós utilizamos ali para prever agendamento, para prever quantos staffs a gente vai ter em cada clínica. Mas isso não é feito de forma... Isso é automática, o reinforcement disso não é, eu não pego isso, depois eu retreino, depois eu revalido automaticamente, estou testando outros algoritmos de forma automática, sem eu precisar de um cientista de dados toda hora lá e mexer nos dados no algoritmo. Como é que vocês veem, assim, o estágio do Brasil em relação a plataformas de inteligência artificial? Eu vejo assim... Pode falar, Baião. Se eu puder falar um pouco, eu estou em Portugal e estou atendendo a Ásia atualmente. Eu atendo uma das maiores insurance carriers do mundo hoje. E continua a mesma coisa. E eu vou dizer principalmente por quê. Porque infraestrutura é muito mais importante do que modelo sendo executado. Um cientista de dados ele passa 20% do tempo criando modelos, os outros 80% é trabalho de infraestrutura. É fazendo esse modelo ter toda a infraestrutura que vai suportar ele em produção e para retreino. Então, de fato, como você falou, Cato, a infraestrutura é muito importante por trás disso e a noção de plataforma. E é um trabalho que teria talvez ali 3 ou 4 grandes pilares, que são, obviamente, uma plataforma para desenvolvimento, o dado disponível, o processo para colocação disso em produção e só então a criação do modelo. Então, o mundo ainda está trabalhando para chegar nesse ponto, eu diria. Pouquíssimas empresas no mundo teriam, talvez, conseguido produtizar internamente, colocar isso em produção. A gente sabe que, por exemplo, o Uber tem uma plataforma própria, interna, que eles não vendem, não emprestam, não contam para ninguém, mas eles têm uma plataforma de produtização de modelos de machine learning, em que eles conseguiriam, em teoria, com alguns papers escritos pela equipe, colocar modelos de produção em 2, 3 dias. Eles teriam criado uma plataforma de arrastar e soltar, literalmente. O cara escreve o código, arrasta o pacote e entra em produção. É um trabalho de infraestrutura, é um trabalho de tecnologia absurdo, monstruoso, e que precisa ter mesmo o modelo entrando a cada minuto para se pagar. Então, existe um trade-off entre isso, mas se a gente olhar lá uma distribuição normal, pegar a empresa média, todo mundo está ainda num debate sobre isso. E o que a gente faz, obviamente, é pregar e implementar sempre a infraestrutura. Se eu puder, Baião, se eu puder só dar um paralelo bem rápido, a gente demorou décadas para chegar no mundo de DevOps, de esteira automatizada de produção e tudo mais. Ficamos anos copiando informações no disquete ali, copiando o pacotinho, fazendo o zip para lá e para cá, né? Então, acho que a inteligência artificial teve um impulso muito grande de 2012 para cá, com o uso de GPUs. De 2016 em diante, entrou mais na moda com os parceiros cloud, e acho que esse ferramental mesmo, como você falou, Cato, de treino, de retreino, de maturidade ali para o dia a dia, está sendo construído ainda, tá? É uma área nova, chama AIOps, e ela foi criada há talvez 6 meses.
E as pipelines de AIOps, elas são muito baseadas no que a gente conhece por DataOps e até por DevOps, mas partem muito da base da arquitetura de tecnologia. Meu primeiro estágio, meu primeiro internship foi em Machine Learning na DIL, e na época a gente construía tudo nos nossos computadores locais. Eu falo na época como se fosse há 10 anos, foi há 4 anos atrás, mas a gente construía tudo na mão no computador local. Em 6 meses a gente estava na nuvem e ninguém mais fazia isso local, e sei lá, em mais 6 meses a gente já tinha ferramentas inteiras de AIOps. Então, está avançando muito rápido, as ferramentas aparecem dia a dia, mas depende de pensar como plataforma, pensar numa arquitetura horizontal para atender todos e não só um modelo, e pôr isso em produção. Gente, só não é nem pergunta, mas para deixar aqui, eu sou Helena da sua Escola Ideal, trabalho na área de educação, né? E há 2 anos atrás, aí antes da pandemia, na última Bet Educar, que é uma feira especial para empresas da educação, uma empresa me chamou a atenção, não me recordo o nome, mas eu fiquei meio impressionada com tipo, o que essa inteligência fazia, que realmente eles colocam uma câmera na sala de aula e identificam pela leitura dos alunos se eles estão prestando atenção, o conhecimento, se eles estão dispersos, o que eles estão sentindo naquele momento, e a partir daí dá para ver, por exemplo, na gravação, em que momento que o aluno, sei lá, ficou chateado ou disperso, e aí se avalia não só o aluno, como o professor, né? Então, assim, tem uma reflexão que eu faço, assim, eu acho que a tecnologia, ela sempre vem para somar, porém, sempre tem o ônus e o bônus, né? E me preocupa muito esse tipo de tecnologia, porque parece que a gente realmente não está... Será que a gente está contribuindo mesmo com aquele aluno? Está contribuindo com aquele professor? Ou só está deixando tanto o professor quanto o aluno constrangido, né? Então, eu não tenho uma pergunta, mas eu achei fantástica a ideia, mas me incomodou muito quando o cara me explicou no stand. Eu falei, sério? Nossa, se fosse na minha época, eu estava ferrada, né? Ia levar bronca todo dia dos pais. Então, é só uma reflexão mesmo. Não sei se vocês já viram a aplicação, ou se vocês já... Enfim, por exemplo, o Lucas, aí, Baião que fala, né? Baião. Aí em Portugal, se tem alguma experiência, mas é algo que me animou / assustou também um pouco. É muito bom, Helena. Dá para fazer um paralelo, né? Qual é o limite do uso saudável da tecnologia e a partir de que momento ela passa a ser invasiva e passa a desconstruir as boas relações também, né? Então, acho que o Luiz e o Baião vão poder compartilhar um pouquinho aí das práticas. Acho que você falou tudo, Marcos. A gente falou de assuntos aqui técnicos, né? De assertividade, de limpar a barra do algoritmo em relação ao bias, mas essa invasão tecnológica que a gente tem hoje, até o limite saudável, você disse tudo agora, o quanto que isso consegue, né? Será que eu posso, por exemplo, dar nota para o professor, porque ele está deixando os alunos, entre aspas, mais desmotivados? Será que talvez isso não está, por algum tempo a gente vai acabar penalizando o bom professor em detrimento de um professor que está mais animando do que ensinando? Então, tudo isso vai estar em discussão, realmente, vai estar na estaca zero. A gente sabe de cases práticos aí, práticos de verdade, de testes AB físicos sendo feitos no mercado de varejo, no retail shop, usando reconhecimento de satisfação. Então, você monta uma vitrine de um jeito, analisa a face de quem olha a vitrine, monta ela de outro jeito no segundo dia, avalia as faces e faz um teste AB de comparação de satisfação. A mesma coisa feita. Isso eu acho incrível, porque a eficiência, né, da empresa, né, isso eu acho que é bacana mesmo, isso é muito legal. Sim. Também testes AB em disposição de lojas. A gente fez uma prova de conceito junto de uma companhia grande no Brasil com atendimento em filas. Então, eles tinham lá uma quantidade... Algumas lojas tinham filas únicas para todos os caixas, outras lojas tinham filas individuais, e eles não tinham ideia da velocidade em que eles atendiam e principalmente do churn por fila. Então, eles tinham um problema do tipo, eu não sei quantas pessoas desistem da fila porque meu POS emite 20 notas, mas minha fila está lotada. Eu não tenho certeza desse churn. Então, a gente criou uma prova de conceito com eles que calculava ali a quantidade de pessoas em fila
e conseguia comparar com o POS e falar, você teve um churn de tal tamanho, inclusive indicar, sua fila linear por caixa é mais rápida, ou a sua fila em serpente lá, para todos os caixas de uma fila só, é mais rápida. Esse é um assunto, viu, Helena, onde a inteligência artificial brilha, porque ela não precisa de uma assertividade 100%. Eu não estou dizendo se uma pessoa é masculina ou feminina, qual a raça dela. Eu estou dizendo quantas pessoas saíram de uma fila. Se eu errar de 34 para 37, não tem tanto problema. Mas eu consigo ter uma comparabilidade dessa fila com ela mesma, dessa fila com outra. Então, a gente consegue, aí sim, tirar um humano, né, e deixar um nível de assertividade bom. E essa medição existe, tipo, por exemplo, de forma online, no sentido assim, eu estou navegando numa plataforma, o que aquele conteúdo pode me trazer, por exemplo, porque eu sei o tempo que o usuário fica na página, né? Perfeito. Mas ele gostou, só não é o like do conteúdo, mas o que ele sentiu? Nossa, isso aqui causa um sentimento muito legal para o meu usuário, né? Eu posso colocar mais conteúdos. Desculpa, eu sempre vou para a área da educação, gente. E vocês aí são experts da tecnologia, tá? Eu sou, assim, só uma apaixonada pela tecnologia. Então, existe esse tipo de inteligência hoje online para plataformas ou para as páginas? O que essa página causa na pessoa? Ou eu estou viajando? Olhando para sua face, não exatamente, porque, obviamente, ninguém vai dar nem autorização para alguém abrir sua câmera e começar a ver o que você faz navegando. Mas existe muito, e todo mundo que já trabalhou com Martech, com um pouco de produto, tem bastante experiência nisso, que são os heat maps, né? Você tem um mapa de calor da página, então você vê... Existe uma tendência dos olhos a seguirem o cursor do mouse, então você sabe quanto tempo a pessoa perdeu em cada parte da sua página. A galera de produto faz muito teste AB estatístico, né? Joga um banner para cima, um banner para baixo, botão para cima, botão para baixo, onde o mouse parou mais? O banner em cima, o cara ficou mais tempo com o cursor em cima do banner. O banner embaixo, ele nem passou com o cursor por cima. Esse tipo de coisa é feita. O Lucas, eu já vi uma ferramenta de Product Discover que você habilita a câmera e ele segue os olhos. Inclusive, sim, existe aquele negócio que você só lê o F, né? Aquela primeira parte, você lê um F assim, foi descoberto com uma ferramenta dessa. Sim, existem, a nível de pesquisa, né, fora do mercado, de fato, existem pesquisas incríveis na área, inclusive, de comunicação e neurociência, analisando o tempo de resposta do olho para cada tipo de estímulo. É bem interessante, do tipo, quanto tempo o seu olho levou para percorrer uma linha escrita de tal jeito e quanto tempo de outro. Inclusive, falando em leitura em F e etc. Isso tem muito. Em laboratório e a nível de pesquisa é bem extensivo. E, inclusive, existe uma ferramenta que chama Eye Tracking, que ele é muito mais preciso do que traquear o cursor do mouse, porque ele traqueia laser, né, para onde a sua íris está apontando. Legal, obrigada, gente. Aplicações sensacionais, né? Por exemplo, se vocês olharem para a Gong, por exemplo, uma plataforma que faz análise de reuniões, principalmente para reuniões comerciais, eles começam a trabalhar a AI para entender tom de voz, quanto tempo uma pessoa falou, quanto tempo outra pessoa falou, se teve empolgação na fala de quem estava do outro lado ali, né? E criar score para os representantes comerciais, para as pessoas que estão do lado de cada empresa, de forma fria, né? Sem mostrar exatamente quem é a pessoa. Mas, para mim, a maior barreira ainda está na camada cultural, né? A gente olha a China ela trabalha muito melhor com isso na população. Eles sabem que a privacidade é um tema ali que ninguém tem a privacidade que a gente imagina que tem no Ocidente, né? A gente imagina porque a gente já não tem mais. Do lado de cá, as pessoas ainda se assustam muito com a possibilidade de serem monitoradas, né? Eu acho que aí vai ser a maior dor que nós vamos enfrentar. A gente usa aqui, no Delivery Center, alguns algoritmos rodando para incrementar bastante coisa na operação, né? Mas sempre que a gente vai fazer um teste de alguma coisa nova, a gente sente que tem essa sensação de espanto de alguém, né? Pô, mas eu vou ser monitorado, tem alguém que fica me olhando, né? O meu resultado vai aparecer, eu vou ser pior que o outro. Acho que essa é a maior dor. Como é que vocês estão enxergando isso na aplicação de AI com as empresas que estão tocando aí, Lucas e Marcelo? A primeira coisa que eu posso te dizer é que, assim, eu não atendo a China, mas eu atendo Taiwan e Hong Kong. E os dois países são extremamente contra.
talvez por serem a face oposta da China, né, dois territórios que não querem voltar a serem agregados, etc. A quantidade de regulamentações sobre a utilização de dados pessoais lá é absurda, e chega ao ponto de, por exemplo, em Taiwan, em Hong Kong e na Indonésia, eu não posso trabalhar com dados fora do país. Eu tenho que achar uma cloud que tem um data center lá dentro. Eu não posso usar uma região da cloud fora de lá. Então, eu não sei se aí é devido à imposição governamental mais forte, mas a China é um mercado que aceita, de fato, mais. Aqui é bastante mais difícil, e a gente tem experiência de POCs que a gente paralisou e o cliente não quis mais, porque um outro cliente que pôs em produção algo semelhante tomou multas gigantes, e teve que recorrer, e teve que brigar por isso. E, obviamente, coisas que o cliente pede, às vezes a gente tem que conversar e analisar, é possível, não é possível. É sempre um dilema ético ali que tem que ser discutido. E só complementando, Joca, em relação à parte legal especificamente também do AI, eu acho que é preocupante na medida em que a gente tem um legislador atuando num mercado que ainda não conhece muito. Então, essa atuação talvez prematura, ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal, sabe? Então, da questão de criptomoedas e blockchain é a mesma coisa. A gente está falando disso agora, o legislador não tem a menor noção do que se trata essas tecnologias e já está atuando legalmente. Então, acho que no marco legal vale uma atuação grande da sociedade mesmo, é por isso que esses trabalhos da UTO são ótimos, para, de novo, catequizar o pessoal mesmo, ali, acho que a palavra é essa, né? Tentar mostrar essas nuances técnicas, às vezes, que podem parecer bobas, mas para o pessoal entender e não sair legislando, porque o legislador também tem essa questão eleitoreira, de querer mostrar trabalho, de querer proteger a população de inimigos fictícios ou reais. Então, eu acho que, normalmente, uma lei mal feita pode perdurar por anos ou por décadas, né? Então, acho que essa catequese com o legislador e com a população é positiva nesse sentido. E, Luiz, eu vejo aqui da questão da LGPD, né? Fico imaginando, estava falando aqui no Brasil, tal. A LGPD já está difícil para caramba, né? Como que você aplica? Como que faz? Imagina usar, então, tudo isso que vocês estão falando, né? Aqui do sensor, como que funciona? Como que funcionaria aqui, né? É muito cultural. Às vezes, assim, eu não consigo entender, quer dizer, mas eu consigo entender por o uso, né? Você justificar para aquele cliente, para aquele usuário, por que eu preciso daqueles dados. Perfeito. Até entendo. O que eu vou fazer com eles? Mas, mesmo assim, parece que tem muito bloqueio para a gente evoluir tecnologicamente, né? Exato. A do LGPD, a gente pega um gancho pequenininho falando sobre o direito ao esquecimento, que parece ser tão um apelo, tão legal. Poxa, que legal, está me protegendo, né? Mas como é que isso vai ser implementado na prática, né? Para quem está com o traquejo de tecnologia. Eu não vou poder apagar a venda que eu fiz para esse fulano há 20 anos atrás, porque isso impactaria o meu resultado, né? Uhum. Eu vou ter que deixar essa venda. Eu posso tentar, de alguma forma, tirar a informação pessoal, mas sempre vai ter um desafio ali que não é comezinho. Não, vai ter algum registro, vai ter, né? Não tem como assim, apagar total o registro. A plataforma da sua escola ideal, quando eu construí em 2019, já estava o papo todo de LGPD e tal. Então, eu consegui já colocar que o usuário conseguisse já se descadastrar automaticamente e apagasse os dados dele. Mas eu tenho a questão do meu dashboard. Lá vai ter um resquício dele, por mais que ele me avise, esse cliente descadastrou, não tem os dados aqui, mas tem o histórico dele, que ele já assinou a minha plataforma em algum momento, né? Então, eu posso provar que eu tenho uma ferramenta que descadastra, mas eu não tenho como provar que, olha, eu apaguei ele do meu mapa, né? Perfeito. Existem duas coisas importantes para a gente entender sobre direito ao esquecimento, que a legislação ela não prevê a necessidade do esquecimento da relação do cliente com a sua empresa. Ela exige o esquecimento do dado pessoal. Então, por exemplo, você não precisa nem apagar nenhum registro, você pode simplesmente mascarar para sempre absolutamente tudo que você tem daquele cara. Isso está previsto. Não é necessário que você apague absolutamente tudo. As relações de venda, etc., elas geralmente podem ser mascaradas. E falando de experiência própria, a maioria das empresas, mesmo que muito grandes, que tem um sistema legado muito grande, muita coisa antiga, elas não estão nem implementando metodologia automatizada para isso. Geralmente, quando você clica em me esquece, ela te pede lá 48 horas e alguém vai receber um chamado e vai sair apagando nas bases de dados. Porque o procedimento de fazer isso é tão complexo numa empresa com um legado gigantesco de 400 sistemas que, sei lá, 5 pessoas vão pedir para se esquecer no mês,
que é mais fácil ser feito manualmente, porque o custo de esquecer em 400 sistemas é absurdo. Só vão automatizar quando tiver volume. É exatamente isso. Não se paga, absolutamente não se paga. Perfeito. E assim, o que não vai faltar são vendors dizendo que fazem isso de forma automática. E a gente sabe já tem... que não é tão simples, né? Passa por questões de modelagem de dados, assim, são assuntos chatos, técnicos, mas que a gente não consegue fugir. Eu estou tendo reuniões semanais com plataformas desse tipo para adoção em clientes e, assim, os vendors já estão tentando cobrir tudo e, no fim, eles quase que não cobrem nada. Imagina para AI. Eles dizem que cobrem consent management, por exemplo, que é a parte das autorizações, pedidos de autorizações e cookies, etc. Mas o consent management que eles cobrem tem que ser escrito pela sua própria equipe de law enforcement. Então, você começa a ter uma briga que, peraí, você só vai pôr o banner no meu site? Então, quem tem que cuidar do consent management sou eu? Eles, no fim, o que a gente faz é pôr o banner no seu site. Então, essas coisas ainda estão saindo dessa inércia no mundo inteiro, eu diria. Na Ásia e na Europa, aqui, mesma característica. Se vocês quiserem tocar a agenda interna, então, Cato, até para aproveitar o fórum aqui, né, para as próximas reuniões, a gente acabou estourando o tempo, então eu agradeço novamente, tá, Cato, a disponibilidade e me coloco à disposição. Imagina, eu e o Lucas Luiz aí e Lucas, a gente que agradece. Muito legal. Vocês não estouraram tempo nenhum, pelo contrário, significa que o tempo foi muito bom e aí o pessoal teve muita dúvida. Suscitou discussões, então, né? Imagina, não é nem problema bom, é problema ótimo, né? Então tá bom. Não tem Agradeço problema novamente, nenhum. então, pessoal. Contem com a gente. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Luiz. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Parabéns. viu?